Boa noite, Caminho TV, boa noite, Pastor Felipe. Boa noite. Nós estamos aqui com o Pastor Felipe porque temos uma mensagem especial para você. Uma mensagem de Natal, uma mensagem de esperança. Porque hoje é um dia que celebramos o nascimento de Jesus, celebramos essa data como lembrança de um Jesus, Pastor Felipe, que veio ao mundo para nos trazer paz, para nos trazer amor, mas sobretudo esperança para quem está doente, para quem está perdido, para quem um dia seguiu ele e se afastou. Tem jeito, ela pode encontrar essa esperança em Jesus. Sim, boa noite mais uma vez, Wesley, boa noite aí, pessoal. Jesus é incrível, Jesus é incrível. Mesmo as pessoas não acreditando exatamente como ele é, mesmo as pessoas não tendo fé de fato em Jesus como ele é, o ambiente do Natal, a gente nem sabe se foi realmente esse dia que ele nasceu, mas essa época, ela contagia todo mundo, crentes, não crentes, de outras religiões, todos acende no coração um sentimento de gratidão, um sentimento de devoção, sentimento de compartilhar. Tu mesmo fez o futebol lá, né, com o pessoal compartilhando coisas boas. Então, Jesus é incrível e ele veio justamente para isso, para revelar a nós o Pai, o Deus que nós enxergávamos longe, aquele Deus distante. Jesus revelou ele bem pertinho, chamando ele de Pai. Com certeza. E esse Jesus está aqui no caminho, está aí na sua casa, está aí aonde você nos assiste. Por isso, inicia-se agora o culto de Natal e nós esperamos você que não pôde estar hoje, vir no culto do Ano Novo, no próximo domingo, porque com certeza estaremos mais felizes terminando o ano com a presença deles aqui, né, pastor? É isso aí. Venham aqui, venham pra cá, vai ser uma reunião só às 18 hoje, domingo que vem também, uma reunião só às 18, a última reunião do ano, domingo que vem, vem pro caminho, vem ser igreja com a gente e viver tudo que a gente está vivendo aqui com muita intensidade, vai ser uma alegria receber vocês aqui. Amém. Obrigado, pastor Felipe. Um bom Natal a todos e vamos ao culto. Feliz Natal! Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Mais uma vez, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Tenho uma notícia boa para vocês. É provável, está mais certo do que em qualquer outro momento, que dia 19 de janeiro alguma coisa se movimenta lá em relação ao prédio, o prédio novo da igreja lá do Figueirão. Então, se for a vontade de Deus, ao que tudo indica, a partir do dia 20 a gente já começa a trabalhar lá, para mexer, 20, 21, enfim. Tá na mão de Deus, né? Sabe como é que é a justiça, mas movimentou no sentido de dia 19 a gente já começar acontecer a perícia lá e a gente já começar então a ter acesso àquele lugar, né? Os irmãos já vamos se organizar, as irmãs também, nós vamos ter que deixar aquele lugar pronto em um mês. 30 dias, só Jesus, mas vai dar, Deus é bom, nem que a gente comece acampado por lá, mas 30 dias depois vamos estar fazendo culto lá em nome de Jesus. Eu me propus a compartilhar com vocês nesse final do ano sobre segredos de uma vida abençoada, segredos de um ano abençoado. E é impressionante o quanto o Senhor é sábio na sua palavra e na condução da sua igreja. Afinal de contas, todas as vezes que eu vou subir aqui para pregar, eu sempre busco uma direção do Senhor para saber o que falar, o que pregar, para que a pregação que aconteça aqui não seja apenas uma apresentação. Uma coisa que a gente ouve agora, acha de repente legal ou não e vai para casa.
E como eu já disse para vocês aqui, às vezes com o mesmo efeito de quem vai numa palestra motivacional. A igreja não é um lugar de palestra, a igreja não é um lugar de show. Nós não podemos passar pela palavra e seguir sem uma transformação, sem uma mudança. E a verdade é que todo mundo tem o desejo, todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer um 2024 melhor que o 23. Todo mundo. Todo mundo quer mais bênçãos. Todo mundo quer se sentir mais abençoado. O problema é que às vezes nós achamos que a nossa religiosidade, o nosso culto vai fazer esse papel, ou vai desenvolver isso em nós, quando não vai. Não tem como ser abençoado, não tem como desfrutar na nossa vida as bênçãos do Senhor, não tem como. Se não houver da nossa parte uma movimentação, um sacrifício, um exercício, sobretudo quando nós entendemos o segredo da palavra para nós, e o segredo por trás da palavra de Deus para nós, está justamente nessa palavra que eu acabei de ler, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho para tirar os homens debaixo da lei e dar a eles a adoção de filhos. Então, quando nós descobrimos isso, esse segredo por trás da palavra, que Jesus nos deu acesso, nos deu direito, nos deu a possibilidade de ser filhos de Deus. Por adoção, mas filhos. Alguém questionou um tempo atrás sobre eu entender a adoção, e é verdade, adoção, nós somos adotados. Em Jesus nós somos adotados por Deus como filhos. E quando nós nos enxergamos como filhos de Deus, nós, no mesmo momento em diante, a gente não precisa mais correr atrás de bênção. Porque ser filho é o suficiente. Não tem nada mais importante para um homem, para uma mulher, do que ser filho de Deus. Por que que um filho vai estar vivendo ansioso todos os dias, todos os meses, com coisas que não tem, desejando coisas que o pai não deu, ou querendo uma coisa que ainda não tem? É isso? Quando a gente vai para um novo ciclo, em 2024, o mundo todo é assim. As pessoas ficam cheias de pedidos para o Senhor. Até quem não gosta de Deus faz uma precezinha na virada do ano pedindo um ano abençoado. Todo mundo pede. Agora, quando nós descobrimos o nosso lugar em Deus, filhos dele, então nós não precisamos mais nos preocupar, porque a partir de então, todas as bênçãos que ele já nos deu, sendo nosso pai, a gente agora passa a ter acesso. Então a gente não precisa mais se preocupar em pedir, mas sim em pegar, em buscar. O próprio Deus falou assim: vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscar de todo o coração. Então, quando nós entendemos o nosso lugar de filho, nós não andamos mais ansiosos. A gente busca aquilo que já temos com o nosso Pai, que são bênçãos dele. Para ser abençoado, nós não precisamos que Deus nos dê mais. Nós precisamos encontrar o nosso lugar. Se nós encontrarmos o nosso lugar, vocês vão perceber que quando vocês e nós encontrar o nosso lugar, quando você encontrar o seu lugar em Deus, você vai pedir muito menos. E não é pedir muito menos porque vai se contentar com o que tem apenas. Não, é porque você vai começar a perceber que as bênçãos chegam. Elas simplesmente chegam porque agora você tem um pai. E você se relaciona com ele assim. E só o fato de ser filho dele é o suficiente. As bênçãos dele chegam até nós, porque essa relação foi restabelecida.
Isso não nos tira o direito, a palavra mesmo diz, isso não nos tira o direito de pedir coisas, porque ele mesmo diz, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Ele diz, quando um filho de vocês pede pão, vocês dão pedra? Não. Mas vocês são maus, diz ele. E vocês sendo maus, quando um filho pede pão, vocês não dão pedra? Quanto mais o vosso Pai que está no céu não vai atender um pedido de vocês? Lógico que atende. Mas para a gente experimentar essa relação de pedir e receber, antes disso, nós precisamos restabelecer a ligação com Ele como o Pai que Ele é. E a partir disso, muita coisa já resolve. Muita coisa já resolve. Quer ver? A palavra diz que do que se queixam os homens, senão do seu próprio pecado. O que é pecado? Pecado é desvio. Desvio do quê? Da ordem de Deus. Isso é pecado. O que é pecado? Pecado é uma coisa específica? Não. Pecado é desobediência daquilo que Deus falou. Se Deus falou A e a gente faz B, isso é pecado. As pessoas têm a tendência de depositar o pecado apenas nas ações, mas as omissões também são pecados. Por exemplo, não orar é pecado. Não procurar o Pai é pecado. Porque Ele disse para nós procurarmos Ele. Quando a gente não ora, nós também estamos pecando. Agora, quando nós encontramos Ele como Pai e passamos a obedecer Ele como Pai, só nisso e só isso é o suficiente para um monte de bênção a gente começar a acessar. Só isso é o suficiente para uma vida abençoada. Agora, hoje eu quero compartilhar com vocês o que Paulo aos Gálatas fala sobre o nascimento de Jesus. Ele diz que chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Existe uma coisa na palavra e no decorrer de todas as escrituras que a gente precisa deixar entender muito bem, é que Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo. Deus usa o tempo. Deus estabelece para nós mesmos o tempo. A vida humana, ela é dentro de tempos. Criança nasce, cresce, chega na puberdade, na adolescência, e logo depois, ali na juventude, um homem e uma mulher estão prontos, já na fase ali recém-adulta, estão prontos para gerar um filho. Tudo dentro do seu tempo. Nós vamos envelhecer, nós vamos chegar lá pela faixa dos 35, 40, 45 anos, aqui vão ser pais, mães, e quando se tornam pais e mães, criam uma outra percepção da vida, e aí percebe o quanto erraram na fase da juventude, porque é natural que se erre na fase da juventude, ou seja, a vida acontece dentro de tempo, o tempo está aí, dentro das fases da vida, cada coisa dentro do seu tempo. E é muito importante a gente saber o tempo das coisas e que cada coisa tem o seu tempo. Se submeter à vontade do Senhor e viver dentro do tempo que nos foi proposto. Por exemplo, 2024, o Senhor tem um plano e um propósito dentro do tempo dele para cada um de nós. Deus já escreveu, já está tudo escrito, já está tudo decidido em relação ao que nós viveremos em 2024. O que vai determinar isso é como nós vamos nos comportar dentro do tempo que nos aguarda no ano próximo. Como vamos nos comportar? Como vamos viver dentro desse tempo? Encontraremos a satisfação no Senhor, encontraremos a vontade do Senhor, nos submeteremos à vontade do Senhor e vamos ter um ano incrível, cheio de bênçãos, cheio de entendimento da vida, no tempo que nos é proposto no ano vindouro, ou nós vamos viver na ansiedade, não entendendo que Deus está no controle de tudo.
Quantas coisas aconteceram antes de Jesus chegar? Quantas coisas? Quanto sofrimento o próprio povo de Deus enfrentou? Quanto sofrimento? Quantas coisas aconteceram? Quantas dificuldades aconteceram? Quantas pessoas que eram doentes, cegas, enfermas, morreram na sua enfermidade? Quantas pessoas que estavam ansiosas por uma palavra, morreram sem ter? Mas chegou o tempo, e no tempo oportuno Jesus veio. E quando Jesus veio, no tempo de Deus, todas as coisas foram para o seu lugar. As pessoas foram curadas, foram transformadas, o mundo foi transformado no tempo certo. Deus tem um tempo preparado para nós. Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu, disse que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. E qual será o tempo que nos aguarda logo ali? Para cada um de nós tem um tempo. Para cada um de nós tem algumas coisas que o Senhor já preparou para a gente. Agora, nós precisamos entender que Deus preparou coisas e nos submeter à vontade dEle e ficar com a mente alerta, sóbrio, entendendo que tempo é esse e o que eu devo fazer dentro desse tempo, porque a maior dificuldade do ser humano é não se comportar de acordo com o tempo. O sofrimento das pessoas, boa parte, a não prosperidade das pessoas é agir diferente do tempo. Isso de forma até natural, humana. Agora é verão, sim ou não? 40 graus, 39 graus. Esse é o tempo. A temperatura que está aí fora. Sai de casaco. Sai de casaco. Fiz isso. Uma vez eu comprei um terno. Eu queria muito um terno. Eu tenho umas fixação assim às vezes. Quando decido que quero ter alguma coisa ou fazer alguma coisa, irmão, só um temporal para desfazer. E eu decidi que eu ia ter um terno da Teva. Eu tinha, deixa eu lembrar, acho que uns 16 anos eu acho. 16, muito tempo, bem, bastante. E aí eu tinha determinado que eu ia comprar um terno da Teva. Na época só tinha loja de terno, era só a Teva, eu acho que tinha mais umas duas, mas a Teva era a Teva. Eu tinha que comprar um terno da Teva. Fui, juntei dinheiro, trabalhei, irmão, eu trabalho desde os 14 anos, né? Então, juntei dinheiro, fui lá e comprei um terno da Teva, em fevereiro. No carnaval, tinha encontro de jovens da igreja. Pensa que capaz que eu não ia usar aquele terno. No carnaval, botei camisa, gravata, o terno, ainda comprei do tecido errado, mas eu queria aquele. Sabe aquele tecido que o casaco deve pesar uns 8 quilos? Sabe aqueles ternos? Quem já usou terno aí sabe que tem uns ternos que o tecido, acho que tem uns 4 forros por dentro. Deve ter uns 8 quilos. É aquele lá, exatamente aquele lá. Denso, duro, assim, sabe? Botei o terno, peguei o L2, e fui para o encontro de jovens. Não, vai de camisa e bota o terno lá. Não, comprei. Comprei para quê? Para usar. Entrei e fui. Cheguei lá na igreja, eu e o pastor de terno, só. O resto, todo mundo de camiseta, camisa. Botei na cabeça que ia comprar o tel do terno. Passei um calor, quase morri de calor. Por quê? Não respeitei o tempo. Foi difícil. Suei. Passei uma necessidade desnecessária, porque não entendi o tempo. Mesma coisa no inverno é a mesma coisa. Quantos já sofreram porque erraram a roupa? E foram com uma camiseta ou uma camisa. Outro dia foi ao contrário. Um dia eu decidi que ia passar 2 dias no monte. Falei para meu pai, disse assim:
Tu vai me levar lá, eu tinha acho que mais, tipo isso aí, 17, 18. Falei, tu vai me largar lá no monte, no meio do mato, e tu volta embora e me deixa lá, que eu vou passar 2 dias lá. Fui pro monte. Tava assim, mais ou menos a temperatura amena. Cheguei lá com umas 7 horas da noite, fiquei. Minha gente, 1h da manhã, encanou um vento frio naquele lugar. E eu só com uma mantinha. Passei um frio danado a noite toda, quase morri de frio. Porque o tempo determina as coisas. O que a palavra está nos dizendo é que no tempo certo Deus enviou Jesus, ou seja, tudo está dentro do tempo dele. E por incrível que pareça, por mais que você não acredite, talvez, Deus conhece você. Sabe exatamente quem você é, sabe exatamente o seu nome, seu temperamento, sua história, sua construção de vida, e Deus já preparou alguma coisa para você no ano que vem. Deus já tem um plano. O tempo é Ele que determina o tempo das coisas. A pergunta que eu faço para você hoje, nesse dia de Natal, é se você vai se comportar de acordo com o tempo que Deus estabeleceu. A palavra diz que a mente do homem, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. O Senhor já estabeleceu todas as coisas. E você tem o direito de ser abençoado. De viver uma vida plena, mas precisa saber o tempo das coisas. Qual o tempo? Vai ser um tempo de prova para alguém? Então passa pela prova. Vai ser um tempo de alegria? Então passa pelas alegrias. Vai ser um ano de realizações? Talvez. Então aproveite as realizações. Vai ser um tempo de luta? Então viva a luta, viva a prova. Afinal de contas, só é aprovado quem passa por prova. Quem não passa por prova não é abençoado. Quem não passa por prova não vai para o outro nível. Só tem um jeito de evoluir na vida passando por provas. Só a aprovação nos faz. Só a aprovação nos molda. Não tem outra forma de crescer se não for através da aprovação. A diferença de bênção ou maldição do ano que virá, a diferença está exatamente em como nós vamos nos comportar, de acordo com o tempo que o Senhor já preparou para nós. Se nós vamos nos submeter a esse tempo. Pastor, eu não gosto do inverno. Eu não gosto do inverno porque é difícil, é tudo frio, geada, chuva. Pois é, você não gosta, mas tem que passar. Não gosto do verão, pastor, porque verão é um calorão, a gente anda sempre suando. É, mas você tem que passar. Ah, eu não gosto de dificuldade. É, mas talvez você tenha que passar. Ah, mas eu não gosto de tal coisa, mas talvez você tenha que passar. Porque é isso, o tempo já está determinado, o Senhor já estabeleceu. Agora depende da gente nos comportar de acordo com o tempo que o Senhor estabeleceu, em submissão, em obediência. Porque Ele vai fazer as coisas no tempo dEle, do jeito dEle. E nós devemos apenas entender e nos adaptar ao tempo que Ele estabeleceu para todos nós. O que importa para a gente é que no final do ano que vem, ou no final de um ciclo qualquer que a gente vai viver, nós seremos abençoados, porque a bênção não está depositada no ter ou não ter. A bênção está depositada no ser. Quando nós entendemos que fomos feitos filhos de Deus, a gente descobre, como o texto acabou de dizer aqui, ó, porque vocês são filhos, olha lá, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. No tempo determinado, Deus enviou Jesus com o objetivo de nos fazer filhos de Deus. Os tempos do Senhor não são tempos jogados fora, tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Se tem uma coisa que funciona, e se tem uma coisa que Deus faz, meu irmão, é trabalhar com propósito. Nada que Deus faz é sem propósito, nada.
Nada, Deus não faz nada sem propósito. Deus não brinca com a gente. Deus não brinca com a gente. Tudo Ele coloca com propósito. Pastor, mas eu entrei no ano e eu achei que ia ser abençoado e eu descobri que eu tinha um monte de dificuldade. Você é filho de Deus? Tem propósito nisso. Algum propósito tem. Deus não faz nada sem propósito. E toda a ansiedade que a gente pode viver no próximo ano só vai nascer da incerteza de que a gente é ou não filho dele. Só isso. Irmão, só isso. Só tem uma coisa. A fonte da ansiedade do ser humano é só uma. Só uma. Não ter certeza e convicção de que é filho de Deus. Por isso que a palavra fala que aquele que não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Porque só a incerteza de que Deus é pai deixa o ser humano ansioso. Porque aquele que sabe de verdade que tem um pai como Deus não vive em ansiedade, irmão. Vai ficar ansioso por quê? Se eu sei que tem um Deus. E aí, se eu sei que tem um Deus e eu vivo com Ele, eu fui adotado por Ele, eu me comporto como um filho adotado por Ele. Filho, eu recebi o direito de ser filho. Então, se eu me comporto como um filho dele, eu vivo como um filho dele, então naturalmente tudo que vier para mim, o Pai está junto comigo. Aqueles que têm filho aqui sabem muito bem. Filho que nasce aqui no sul, independente da época, se tem uma coisa certa que ele terá, é bronquiolite. 95% das crianças que nascem aqui têm bronquiolite. Vai ter. Mas se você estiver junto com ele, é certeza de que na hora certa vai ter o remédio. Que se precisar ir para o hospital, o pai vai levar, a mãe vai cuidar. Se precisar passar a noite com ele, vai passar. Ter um pai livra das dificuldades? Não livra. Infelizmente, tempo frio, tempo quente, sai do calor, vai para o frio, acontece bronquiolite, mas ele tem um pai e uma mãe. Por isso que criança não é ansiosa. Criança não é ansiosa. Ansiosos somos nós. Porque nós não temos certeza de que o Pai está presente. Nós viveremos daqui para frente tempos. Esses tempos foram designados pelo Senhor. E o convite de Deus para todos nós hoje é sermos abençoados dentro de qualquer tempo que a gente venha enfrentar. É luta? É luta? O Pai está junto. É vitória? Então você não vai ficar soberbo com a vitória, porque muita gente acha que o problema é a luta. Não, às vezes a vitória é pior do que o problema. Porque as pessoas, quando enfrentam prosperidade, ou quando recebem prosperidade, logo desapegam do Senhor, achando que foi elas que conseguiram. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Não, tudo vem dele. Então, quando nossa relação está estabelecida com o Pai, quando nós recebemos uma onda de bênção, de prosperidade, de vitória, a gente diz: Pai, obrigado, porque eu não tinha condições, mas Tu fez isso por mim. Obrigado por isso. Então o nosso coração continua. Sabia que existe uma grande probabilidade de, depois de um grande período de vitória, vir um grande período de desgraça? Sabia não? Depois de um momento de prosperidade, existe para nós seres humanos uma grande probabilidade de vir um momento de desgraça. Porque nós temos aí dentro um coração terrível, que quando experimenta um momento de vitória, de prosperidade, ele se torna soberbo. E a palavra diz que a soberba precede a ruína. Então eu vi muitas pessoas humildes, que foram fiéis ao Senhor, prosperaram, e quando prosperaram, se tornaram soberbas, e logo ali na frente veio a queda. Então eu quero que vocês entendam hoje que o ciclo que nós estamos virando agora, nesse ano,
Ele pode nos aguardar logo ali na frente com qualquer tempo, vitória, luta, dificuldade, porque tem tempo, e Deus trabalha com esse tempo. Agora, a minha preocupação é que nós todos aqui estejamos preparados para viver dentro do tempo que nos aguarda, entendendo que Deus é nosso Pai, e sabendo que mesmo que o diabo se levante contra nós, o Pai fará disso bênção para nós. Eu não sei vocês, mas quando a gente é criança e tem pai, e quando enfrenta uma dificuldadezinha na escola, um amigo, uma briguinha, ou alguma outra coisa, nós viemos com um baita de um problemão para casa. Já viu isso, não? Baita de um problemão para casa. E aí entrega na mão do pai um problema. Pai, fulano quer me bater. Pai, aconteceu tal coisa. E o que o pai faz? O pai tem a habilidade de transformar esse grande problema num propósito. Fazer o filho crescer. Então, quando nós chegamos com os nossos problemas diante de Deus, Deus usa, mesmo pessoas que atacam você, mesmo acidentes que acontecem na vida, que alguém endemoniado faz alguma coisa contra você, até essas coisas, quando nossa vida com Deus está alinhada, até isso Ele transforma isso em propósito, e faz com que a gente cresça naquilo. Nós não temos o direito de viver uma vida ansiosa, tendo um pai como nós temos. Os tempos chegarão para nós. Paulo, escrevendo a carta dele, ele disse: gente, eu já passei por tudo, eu já passei por riqueza, por pobreza, eu já tive abundância, tive falta, já tive de tudo, passei frio. Aí ele fala aquele texto tão importante, e diz: mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece não é um texto de conquista, é um texto de resistência. Muitas pessoas usam esse texto para conquistar. Não, eu vou conquistar porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto não é de conquista, esse texto é de resistência, porque eu também posso sofrer. Eu posso ganhar ou posso perder. Eu posso passar abundância, posso passar falta também, porque eu tudo posso nele. Ele é o Senhor que vai fazer com que a gente viva os nossos tempos abençoados. Não se iluda, não se iluda. Ser abençoado não significa ter abundância. Ser abençoado significa passar pela falta sem perder a paz. Ser abençoado é passar pela ausência e pela abundância, pelos dois, sem ter o receio de se tornar orgulhoso numa e de perder as esperanças na outra. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Os tempos virão para todos nós. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sofrer, tempo de ser abençoado no sentido de receber coisas, tempo de perder coisas. Ele mesmo disse, Salomão: há tempo de nascer e há tempo de morrer. As pessoas vão nascer e elas vão morrer. Nós passaremos por isso a nossa vida inteira. Mas independente de um tempo ou do outro, nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar no Senhor. Você precisa aprender a viver nos tempos que a vida aguarda para você. Aprender a viver no tempo é o segredo de uma vida abençoada e próspera. O dia que vocês descobrirem isso, e queira a Deus que essa palavra encontre repouso no coração de todos nós hoje aqui, e que a gente escuta uma coisa que eu vou falar para você, diante de Deus, não jogue a palavra do Senhor no lixo. Eu lembro que quando eu evangelizava na rua com folheto, hoje é mais, não tem tanto folheto, né? Mas assim, coisa de 15 anos atrás, era só folheto. Então a gente, na entrada da igreja, sempre tinha um calhamaço, é isso? De folheto. E a gente pegava ali um bolinho de folheto
e onde a gente ia com carimbo da igreja atrás, e um textinho assim, uma imagenzinha de uma praia, ou de uma flor, e embaixo um monte de escritinho assim, né? De uma mensagem. Lembra disso, não? E a gente saía entregando, eu lembro até hoje, a gente saía entregando os folhetinhos. Algumas pessoas pegavam ali e guardavam, mas a maioria pegava assim, dava 10 passos, amassava e jogava fora. Sabe, às vezes a impressão que eu tenho é que muitas vezes com a palavra do Senhor a gente faz a mesma coisa. A gente escuta ela, pega ela, embrulha e quando sai na porta joga fora. Eu quero que vocês não façam isso com as palavras que são pregadas aqui nessa igreja, porque elas vêm do Senhor para abençoar a nossa vida. Nós enfrentaremos tempos e momentos na nossa vida daqui para frente, e eu quero que vocês guardem isso na sua mente, no seu coração. O segredo de viver abençoado, apesar da abundância ou da falta, está no entendimento de que nós temos um Pai, porque nós fomos feitos filhos. Olha o que ele disse: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e nos fazer filhos por adoção. Ou seja, não importa se o tempo que virá para nós será um tempo de dor, será um tempo de alegria, será um tempo de abundância, será um tempo de falta, será um ano bom ou um ano difícil, não interessa. O que importa para nós é que nós fomos feitos filhos de Deus, e isso vai nos ajudar a viver abençoado, independente do tempo que a gente viver no ano que está vindo por aí. E se a gente entender isso, alguém perguntará para nós assim: como tá? Estou abençoado. Por quê? Porque tu tem alguma coisa? Eu não tenho. Não importa se eu tenho ou se eu não tenho. Eu tenho um Pai, eu sou filho dele, e isso para mim é o suficiente. O tempo está chegando aí para todos nós. Como vai ser? Quem arrisca aqui? Como vai ser? Não sabe. Quando vira o ano, todo mundo pede, não é isso aí? Quero um ano abençoado. Quero um ano abençoado. E às vezes eu acho que as pessoas pensam que Deus é um Deus injusto, porque todo mundo pede, sim ou não? Assim, tá, para ti eu vou dar, para ti não. Para ti eu vou dar, para ti não. Parece que Deus escolhe um assim: não, a Carla, eu vou abençoar a Carla. Não, o César, eu não vou abençoar o César. Não, irmão. Deus não tem filho predileto. A bênção é para todos nós. Todos. Parou para pensar dessa forma? Isso vai mudar sua mente. Todos são filhos. Todos são abençoados já. Só que a vida, irmão, é a vida. Isso aqui, ó, olha aqui, isso aqui é frágil, ó. Isso é frágil. É só tomar um copo d'água num copo que recém foi tomado por alguém com gripe, e já era, tá feito. É só encostar em alguém que está com uma doença qualquer, com Covid da vida, já pega. É só bater com a unha no cantinho do armário, já acabou. Um tombo besta às vezes já quebra a perna, olha que loucura. Então nós seres humanos somos frágeis. É uma palavra, vai agora para a ceia de Natal, ou para o ano novo, encontra um familiar ou alguma coisa, ou alguém que libera uma palavra ruim para você. O ser humano é tão sensível que até o prato que você fez de doce, se chegar na hora de comer, alguém falar mal, reclamar, já é capaz de machucar o teu coração, irmão. Isso que todo mundo é crente aqui, e as nossas festas, pelo menos a maioria, né, de nós, não tem bebida, né, irmão? Amém, irmão? Amém ou não amém, irmão? É festa de crente, né, irmão? Né, irmão? Glória a Deus, né? A gente é crente, né? Amém, amém. Glória a Deus. Mas quando é no mundo, então, irmão, que todo mundo bebe, enche a cara, já ofende um ao outro, acabou. Tem gente que passa o ano inteiro sem falar com o outro, magoado no coração, machucado, ferido, por causa de uma palavra, de uma comida, irmão. Se você soubesse que isso é verdade, talvez não seja a sua realidade, mas eu já atendi, irmão do céu. Tem live não? Tem, né?
Não, mas eu vou falar igual. Eu não vou só citar os detalhes. Meu Deus. Uma vez uma senhora comprou uma quantidade legal de carne boa. Aí o genro foi assar e me deixou queimar a carne. Irmão, essa sogra, irmão, montou num porco e feriu, irmão. Ele ficou ferido, machucado de verdade. Então parece que não, mas coisas pequenas nos atingem. Pessoas que deixaram de falar com o familiar por conta de política. Meu Deus, é impressionante, eu fico até apavorado. Política, irmão, política. Tem familiar, amigo, que desfez a amizade, que brigou por causa de política, irmão. Se deixar de falar, rachou a família, porque machuca, a gente é frágil, ser humano é frágil. Então eu queria sim, que quando nós virássemos o ano, sei lá, os pedidos que a gente fizesse, ser abençoado, ia significar que Deus ia dizer assim, ó, tá bom, vou te abençoar e nenhum mal vai acontecer contigo. Mas não é, a gente é frágil. Nós passaremos sim por dificuldades, por coisas boas e coisas ruins. Há tempo para tudo, é um ano inteiro. Mas se nós entendermos hoje que independente do tempo que nos aguarda, nós temos um Pai. Então, irmão, pode vir tempo bom e tempo ruim. Nada vai dizer ou vai fazer que você entre nessa porta da igreja dizendo assim, ó, eu não sou abençoado, Deus não gosta de mim, eu estou mal. Não. Você vai dizer, eu estou passando por dificuldade, mas Deus está cuidando de mim, porque eu tenho um Pai. Amém, gente? Vamos ficar em pé, vamos orar? Porque hoje me deram hora, hoje eu tenho hora para acabar, que vocês querem comer a Santa Ceia. A Santa Ceia não, né? A ceia de Natal. Depois que vocês postem, por favor, postem lá no grupo da igreja, no Instagram, lá a mesa, para eu escolher onde é que eu vou. Tô brincando, não vou nada. Amém, gente? Vamos orar? Vamos orar? Hoje é Natal. Jesus nasceu para nos fazer abençoados. Sabe qual é a bênção que Jesus nos deu? Sabe qual é? Ser filho de Deus. Só isso. Essa é a bênção. Jesus nasceu, e a maior bênção que Ele nos deu foi o que eu preguei agora. A maior bênção que Jesus podia nos dar, Abner, foi essa que eu acabei de pregar. Nos deu o direito de ser filho de Deus. Então agora pode passar dificuldade, luta, vitória, não importa, nós temos um Pai agora. Agora a gente pode ter bronquiolite, pode ou não? Pode ou não? Agora pode ter, porque a gente tem quem cuida de nós. Agora a gente pode. Agora a gente pode ter febre, porque alguém vai cuidar de nós. Essa é a maior bênção. Essa é a maior bênção. É ter na mente a consciência clara de que estando bom ou estando ruim, eu tudo posso no meu Pai. Amém? Eu quero orar com alguém aqui, feche teus olhos. Eu quero orar com pessoas que precisam estar mais perto do Pai hoje. Quero orar com pessoas que queiram uma oração. Eu quero orar com pessoas que não estão sabendo lidar com o tempo da sua vida, que não estão encontrando o Pai, que estão passando por ansiedade, por dificuldade, por não saber que tem um Pai que cuida de tudo. Se você estiver assim, eu quero orar com você. Amém? Com arma de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos.
vamos orar. Nós vamos orar. Tem irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Nós vamos orar por eles. Estende a mão para cá. Nós vamos orar por eles. Hoje é Natal. Jesus nasceu. E se Jesus nasceu, nós temos agora um pai. E se temos um pai, nós temos tudo. Quem tem um pai tem tudo. Quem tem um pai tem tudo, 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 tudo. Tem colo, tem socorro, tem auxílio, tem paz. Mesmo nas tribulações, nós temos um pai. Amém? Vocês vão orar comigo hoje? Então levante a sua voz em oração e peça que o nascimento do Filho de Deus revele para os nossos irmãos a paz necessária por ter um pai. Em nome de Jesus, Deus, aqui estão teus filhos e filhas. Nós oramos por elas, Senhor, por eles, para que a revelação do Pai, através do Filho, que morreu para nos fazer filhos também por adoção, que essa bênção venha sobre eles. Não, Senhor, talvez a bênção de alguma coisa específica, mas a bênção de saber que nós temos o Senhor. A bênção de saber que nós não estamos sozinhos no mundo. A bênção de saber que nós temos um Pai. Um Pai que nos cuida, que nos guarda. Um Pai que nos protege. Um Pai que nos ama. Um Pai que estende a mão. Um Pai que dá o colo quando é necessário. Um Pai que nos socorre, nos auxilia, nos ajuda. Um Pai que nos abençoa. Um Pai que está presente, mesmo nas horas das dificuldades. Um Pai que não olha ou incapacidades. Muito pelo contrário, Ele está sempre pronto a estender a sua mão para nós. Nós temos um Pai. Jesus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nos deu filiação, nos deu paternidade. E essa é a bênção. Essa é a bênção